Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Mundo dos Irmãos Sol e Lua. Dessa vez estamos aqui no dia de hoje para mais um episódio da série falando sobre os 8 filmes e 7 livros da saga Harry Potter. Dessa vez nós estamos aqui para falar do 4º filme e 4º livro da saga, que é um dos meus favoritos, eu gosto bastante desse, um episódio chamado Harry Potter and the Goblet of Fire, ou em português o Cálice de Fogo. É o 4º, pouquíssimamente, eu não vejo quase ninguém falando sobre, muita gente gosta, mas pouca gente fala sobre, e hoje eu estou aqui para falar sobre ele, explicar porque é um dos meus favoritos e trazer alguns detalhes à tona, as comparações entre o livro e o filme, entre outras coisas. Então, vamos lá, mais uma vez, falar sobre Harry Potter aqui no canal, e dessa vez sobre Harry Potter and the Goblet of Fire. O filme de 2005, dirigido por Mike Neill, contém exatas 2 horas e 37 minutos e conta o 4º capítulo da história do menino que sobreviveu. Dessa vez nós estamos falando do torneio Tribruxo, um torneio que ocorre entre as 3 melhores e mais conhecidas escolas de magia da Europa, em que elas duelam, né, em prol de ganhar o troféu do torneio Tribruxo. Está aí aparecendo agora o troféu. É uma batalha interessante e tal, então agora segue a sinopse. Harry retorna para o seu 4º ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, junto com seus amigos Ron e Hermione. Dessa vez, acontece um torneio entre as 3 maiores escolas de magia, com participantes selecionados de cada escola pelo Cálice de Fogo. Ocorre que, misteriosamente, o nome de Harry aparece, mesmo não tendo se inscrito, e agora ele precisa competir. A direção, dessa vez do Mike Neill, não chega a chamar atenção. Ele mantém o tom da trama é muito bem, é constante, é consistente, ele não se perde, ele não tem momentos muito baixos nem muito altos, realmente é uma linha tênue, mas isso não é um problema, a direção não é nem um pouco ruim, ele tem ideia da escala, que é o torneio Tribruxo, e é o único filme da trama dirigido por ele. Ele consegue sim muito bem manter tudo, mas a direção não é o que sobressai nesse capítulo, ao contrário do capítulo anterior, O Prisioneiro de Azkaban, em que a direção ela tem uma mão muito forte, a direção é o principal ponto. Já neste aqui, não. Nesse aqui o que chama a atenção são as interpretações. Daniel Radcliffe finalmente encontrou Harry Potter. Dessa vez ele tem calma nos momentos de calma, ele consegue ser mais forte, ele consegue atacar melhor, nas cenas de ação ele está muito bem, ele tem uma fisicalidade interessante e é possivelmente o melhor papel da carreira dele. Eu acho que talvez perca um pouco pro filme Horns ou Amaldiçoado, mas ainda assim ele tá muito bem nesse papel, é o primeiro papel mais expressivo que ele fez. Na cena em que o Cedrico morre, todo mundo se emocionou com a interpretação do Daniel, realmente ele tá muito bem mesmo. Talvez, eu não vou dizer que ele merecia um Oscar ou uma indicação ao Oscar, mas eu acho que ele estava assim muito bem. E por falar na cena do Cedrico Diggory, outro que está muito bem é assim, Robert Pattinson, o intérprete de Cedrico Diggory, que está assim muito bem, tem um negócio do Crepúsculo, tem uma zoeira muito grande com ele, mas nesse filme ele mostra o bom ator que Robert Pattinson é. Porque, por mais que ele apareça pouco, ele é o personagem mais importante desse capítulo da trama. Isso é muito interessante, você sente a presença dele, você sente a vivacidade dele no filme, e a morte dele é o que provoca muitos acontecimentos. Então, ele tinha muita responsabilidade, aparecer em apenas um filme e deixar sua marca para a trama inteira, e ele consegue, ele está muito bem. A Emma Watson sempre está muito bem, aqui não é diferente, não tem muito o que falar mais da interpretação dela, ela está assim muito bem. O Rupert Grint também está muito bem, ele tem um ótimo timing cômico, quando ele precisa ele também injeta o drama. O Brandon Gleeson está bem como Alastor Moody, ele tem, né, uma coisa interessante, ele consegue vender que ele não é aquela pessoa que ele diz ser. Eu estou tentando não dar spoiler, mas você provavelmente já sabe do que eu estou falando. Ele precisa muito bem vender que ele parece uma pessoa, mas na verdade ele não é aquela pessoa, porque ele não é aquela pessoa, e isso é difícil de fazer, ele consegue fazer muito bem. O Alan Rickman é outro que está sempre bem, como Severus Snape, ele sempre consegue impor a marca dele, ele é sempre um personagem sombrio, obscuro, né? Você tem dúvidas das verdadeiras intenções dele, e isso também é difícil de fazer. O único que não está assim muito bem, todo o elenco está muito bem, com exceção do Michael Gambon, que faz o Dumbledore. No filme anterior ele tinha assim achado o ponto dele, ele tinha assim achado, né, ele tinha achado o Dumbledore. Nesse filme não, ele tá estressado demais, ele precisa tomar uma maracujina, realmente tá complicado. Na cena que o Harry põe o nome do Cálice de Fogo, eu vou deixar aí a cena passando pra vocês.
No livro é dito que ele simplesmente perguntou calmamente: Harry, você colocou seu nome no Cálice de Fogo? No filme não, no filme ele sai correndo estressadíssimo, é impressionante, ele sai gritando, ele chega a chacoalha o menino. Realmente não é algo que o Alvo Dumbledore faria, mas ele não chega a atrapalhar a trama não, ele tá assim bem, não tão bem, porque ele não acha, ele está bem como um velho bruxo, mas não como Alvo Dumbledore. O personagem para fazer o Alvo Dumbledore precisa de algo, precisa de uma imponência, uma calma, uma seriedade muito forte. Ele não achou isso nesse filme, futuramente ele consegue achar, nesse filme não. Nesse filme ele não tem esse ponto. Os efeitos visuais são lindíssimos, a cena do dragão é impressionante, aquele dragão voando, destruindo tudo, realmente é incrível. A mixagem e a edição de som são excepcionais, são incríveis, você consegue ouvir, entender tudo o que está acontecendo. Em muitos filmes muita coisa acontece ao mesmo tempo, mas digamos que você não consegue entender, não consegue ouvir tudo o que está acontecendo. Nesse filme não, é diferente. A edição de som é muito precisa, mostrando todos os sons e detalhes sonoros que você precisa ouvir. E a mixagem de som também é incrível, porque ela consegue juntar todos os sons acontecendo ao mesmo tempo. É tenso, são trabalhos tensos. E a fotografia é lindíssima, principalmente nas cenas subaquáticas durante a segunda tarefa do torneio Tribruxo. Realmente eles debaixo d'água, aquelas sereias, aqueles bichos estranhos. As cenas, porque a maioria são nubladas, então é tudo muito interessante também. As cenas dentro do labirinto, dentro do cemitério onde tem o Voldemort. Realmente a fotografia consegue transmitir muito bem aquele senso de preocupação, de ansiedade que os personagens tanto sentem nesse capítulo da trama. Só tinha visto outro filme antes desse a ter apresentado tão bem a ideia de dragões, o conceito de batalha com dragões, que foi esse aqui, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, vencedor de 11 Oscars. Realmente também é um filmaço que consegue mostrar muito bem a escala. Fora Harry Potter, esse foi o único filme que eu vi também a representação de dragões. O conceito de dragões está aí, lado a lado a comparação dos dragões de Harry Potter e de Senhor dos Anéis. Comentem aí embaixo qual dos dois vocês acham que ficou mais bonito e mais realista. No filme nos é apresentado o conceito de torneio tribruxo, que é um torneio que ocorre entre, como eu já falei, as maiores escolas de magia da Europa. E para isso eu vou dar uma rápida explicação, não vai ser uma Wikipedia, mas eu vou explicar rapidamente o conceito de torneio tribruxo dentro de Harry Potter. O torneio Tribruxo se trata, na verdade, de uma competição mágica entre 3 escolas de magia da Europa. Consiste em 3 perigosas tarefas e o vencedor recebe uma taça e 1000 galeões e a glória eterna, isso nas palavras do próprio Albus Dumbledore. A trilha sonora é boa, não impressiona como as outras do John Williams, que também é do John Williams, essa aqui, mas ela não é tão boa quanto as outras, não é tão sonora, não é tão forte, não é tão marcante quanto as outras, mas ainda assim ela é incrível, ela é lindíssima e ela serve quando ela precisa estar ali. Ela é genericamente boa, você sente o impacto dela, mas passa algumas semanas, alguns dias, você já não lembra mais da melodia. Não chega a ser um problema não, mas é algo que destoa um pouco dos outros filmes da saga. Normalmente as trilhas sonoras de Harry Potter são eternas, você não esquece hora nenhuma a melodia delas. Nesse aqui é diferente, mas ainda assim não é ruim. Ela continua servindo ao propósito. O filme recebeu, infelizmente, apenas uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Direção de Arte, que se refere à criação dos cenários, né? É o chamado Set Design e o Set Decoration, são os profissionais que recebem, né, o Oscar por essa categoria, que de fato é incrível. O cenário debaixo d'água, o cenário no labirinto, né, todos os cenários são incríveis. O cenário dos dragões, Hogwarts inteiro, o Lago Negro, é tudo realmente muito lindo, muito bem construído, é crível, é palpável, você consegue sentir aquilo ali, você consegue acreditar que aquilo é real, por mais que sejam em apenas 2 horas e 37 minutos. E eu acho que foi infeliz ele não ter ganho essa categoria e, além disso, não ter nenhuma outra indicação. Eu indicaria o filme a 9 categorias, incluindo de filme, ator coadjuvante, roteiro adaptado, direção, entre outras coisas, né? Porque a direção, por mais que não seja a mais forte da trama, ela tem um ritmo consistente. E isso é muito bom, eu gosto bastante disso. E então foi isso, apenas uma indicação ao Oscar e 0 vitórias ao Oscar, aonde Harry Potter ainda ganha alguma coisa, a gente vai chegar nesse dia ainda. Agora nós veremos o livro que baseou essa obra fantástica. O livro foi lançado em 8 de julho de 2000 e conta com nada mais nada menos do que mais de 400 páginas. É muita coisa, o número exato está aparecendo aí agora da tela. Também estarão aparecendo imagens do meu livro, da minha edição desse livro, que eu já mostrei aqui no canal mais de uma vez.
Então é isso, ele tem mais de 400 páginas, então, ou seja, o livro tem mais de 400 páginas, o filme 2 horas e 37 minutos, já é bem longo, mas ainda assim ele não consegue transmitir tudo que tem no livro para as telas. Ele teve até que uma boa recepção com o público gostou bastante da história, não fez tanto sucesso quanto o primeiro, mas ainda assim fez muito sucesso, o público gostou bastante da experiência, da ideia, da história. Mas então é isso, ocorre que ele tem mudanças mais significativas, complexas e diferentes de acordo com o filme. Esse filme já começam a ter diferenças maiores, não é o que mais tem diferença, mas certamente é um dos. Tem coisas que são, assim, que não batem, que não tem nada a ver, coisas que foram acrescentadas, coisas que foram cortadas, então eu gosto muito do filme, então vamos ver agora, no exato momento, as diferenças. O livro versus o filme. Em um dos primeiros capítulos da trama de Harry Potter e o Cálice de Fogo, nós vemos do livro Tom Riddle matando seus pais e seus avós. Infelizmente isso não é mostrado no filme. No livro, um dos momentos mais engraçados ocorre quando a família Weasley fica presa no pó de flúor, com o pó de flúor na chaminé dos Dursley, quando eles tentam viajar para buscar o Harry e levá-lo ao jogo de quadribol. Ocorre que no filme esse momento hilário não está presente. No livro, somos apresentados a uma elfa doméstica chamada Wink. Ela pertence à família Crouch e é muito importante, já que é acusada injustamente de conjurar a marca negra durante a partida de quadribol. No livro, as escolas de magia de Beauxbatons e Durmstrang só chegam um mês depois do início das aulas. Já no filme, eles já chegam no começo do ano letivo. Outra diferença que ocorre é que no filme é mostrado que em Beauxbatons só tem mulheres e em Durmstrang só tem homens. No livro isso não existe, tem ambos os gêneros em todas as escolas. Em todas as escolas aceitam qualquer tipo de bruxo, seja homem ou mulher. No livro, quando Dumbledore descobre da misteriosa inscrição de Harry no Cálice de Fogo, ele se acalma, senta e conversa com Harry. No filme, ele sai gritando, surta e até chacoalha o coitado do garoto. Nesse livro, durante uma aula, Rubeus Hagrid apresenta aos alunos pela primeira vez o bichinho Pelúcio. Lembra aquele bichinho, o bichinho de estimação do Newt Scamander em Animais Fantásticos? Nos é apresentado em Cálice de Fogo no livro. No filme, essa cena não ocorre, o que é uma pena, pois seria um preparativo muito bom para quem veio a depois assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam. No livro, há algo que é totalmente excluído, que é a criação da FALE pela Hermione Granger, o Fundo de Apoio de Libertação aos Elfos, criado por Hermione Granger. No livro, Harry doa todo seu prêmio quando ele ganha o torneio Tribruxo, ele doa tudo aos irmãos Weasley, aos gêmeos Weasley. E esse dinheiro é usado futuramente para abrir a loja deles, a loja das genialidades Weasley. No filme, esse fato tão interessante nem é citado. Então, pessoal, esse é o meu terceiro filme favorito. Em primeiro fica O Prisioneiro de Azkaban. Em segundo, Relíquias da Morte Parte 2, que eu gosto bastante. E em terceiro fica esse aqui, eu acho que é o mais divertido. Eu acho que explora melhor as relações de personagens. As interpretações são melhores, são mais potentes, sim. Então eu gosto bastante, eu acho bem divertido, bem interessante, bem dramático. E é o que engrossa mais o tom. A partir desse, os filmes começam a ficar um pouco mais sérios. Então é isso, eu tive que falar 8 curiosidades ao invés de 5, que é o de costume. 8 diferenças, na verdade, entre o livro e o filme, ao invés de 5. Porque nesse tem muitas diferenças, vocês puderam ver. Tem muita coisa que não bate, tem muitas coisas diferentes entre o livro e o filme de Cálice de Fogo. Então eu tive que falar um pouco mais. E no próximo, que é a Ordem da Fênix, se preparem que eu vou falar 15 diferenças. Porque é muito, começa a mudar bastante a partir daqui. Mas então é isso. Um abraço pra vocês e até o próximo episódio da saga de Harry Potter aqui no canal.